Hoje, o Sol desliga o Brasil inteiro em menos de 1 hora. E você só percebe quando aperta o interruptor e nada acontece. Não é blackout de bairro, não é queda de disjuntor. É como se alguém tivesse arrancado o cabo de energia do país direto da estrela que alimenta tudo. Em uma frase, correntes invisíveis queimam o coração da nossa rede, e religar um país inteiro pode levar meses. Se isso parece exagero, fica comigo, porque você vai ver passo a passo como uma tempestade solar extrema pode transformar o Brasil em um deserto de silêncio com poucas ilhas de luz lutando para existir. Imagina isso acontecendo agora. Você está em casa, a cidade lá fora ainda cheia de luz, o céu aparentemente calmo, nenhuma sirene, nenhum alerta oficial. De repente, alguns segundos de interferência estranha nos rádios, uma falha rápida na televisão, aquele atraso esquisito no sinal da internet. Nada que pareça fim do mundo. Só pequenos ruídos que você provavelmente ignoraria. Mas lá em cima, no espaço, uma tempestade solar já atravessou o escudo magnético da Terra, mirando exatamente a região sobre o Brasil, como se o país tivesse entrado no enquadramento perfeito de um filme de desastre cósmico. Enquanto você continua mexendo no celular, partículas carregadas vindas do Sol começam a induzir correntes elétricas nas linhas de transmissão, espalhadas pelo território brasileiro. É como se cada quilômetro de cabo se transformasse por alguns instantes em um fio de fogão invisível, aquecendo por dentro sem emitir nenhum brilho. Operadores no centro de controle veem números subindo rápido demais, tensões saindo do normal, alarmes que nunca tinham tocado naquele padrão. Para quem está nas ruas, nada disso é visível. Não há clarão, não há explosão dramática, e o mais inquietante é que tudo isso acontece antes de alguém suspeitar que algo sério começou. Os primeiros sinais concretos aparecem em pontos isolados. Uma subestação desarma, outra entra em modo de proteção, e uma hidrelétrica reduz a carga para tentar segurar o sistema. Tecnicamente, são correntes geomagneticamente induzidas, correndo pela rede, mas na prática, é simples entender. Transformadores gigantes estão sendo forçados a trabalhar muito além do limite. Em poucos minutos, o aquecimento interno desses equipamentos sobe de forma perigosa, como se um coração metálico entrasse em taquicardia. Alguns trechos se desligam automaticamente para evitar algo pior, e é aí que certas regiões percebem apagões breves, que vão e voltam, como se o país estivesse piscando. Então vem o ponto de não retorno. Uma sequência de transformadores começa a falhar quase em sincronia, e a rede perde o equilíbrio de vez. Quando uma linha de alta tensão cai, o restante tenta compensar. Puxa ainda mais carga, e isso empurra outros componentes para o colapso. O que era um problema localizado vira uma queda em dominó da infraestrutura elétrica. Em menos de 1 hora, uma boa parte do território brasileiro entra em escuridão completa. Você olha pela janela e, onde havia um tapete de luzes, agora existe um enorme vazio negro, como se alguém tivesse apagado o cenário do filme enquanto a história ainda estava em andamento. E isso ainda é só o primeiro ato, porque depois da escuridão vem o silêncio. Não é só a falta de luz, é a ausência do zumbido de ventiladores, do barulho distante dos trens, do ruído constante de ventilação de prédios, da música que vazava de janelas e comércios. Celulares perdem o sinal, roteadores desligam, semáforos apagam, sirenes param por falta de energia, fica apenas o som cru da respiração das pessoas e de alguns carros ainda rodando até o combustível começar a faltar. Se você já viu filmes em que o mundo apaga de repente, aqui a realidade é pior em um detalhe. Não tem trilha épica avisando que o perigo começou. É só o vazio que se instala devagar. Quando os cientistas começam a analisar por que o Brasil apagou de forma tão brutal, uma peça incômoda volta para o centro do tabuleiro. A anomalia do Atlântico Sul, ela é uma região onde o campo magnético da Terra é mais fraco. Uma espécie de depressão no escudo que deveria nos proteger das partículas vindas do Sol. Em termos simples, é como se o planeta usasse um guarda-chuva furado exatamente sobre o nosso território. Na prática, é como viver na parte rachada da armadura magnética da Terra. Satélites registram mais falhas quando passam por ali,
instrumentos desligam com mais frequência. Isso não é invenção de roteiro, é consequência de uma geografia cósmica que quase ninguém lembra no dia a dia. O problema começa quando esse ponto frágil é atingido por uma tempestade solar extrema. Essa cicatriz magnética permite que partículas de alta energia penetrem mais fundo na atmosfera sobre o Brasil do que em outros lugares do planeta. Significa mais corrente elétrica indesejada percorrendo o solo e as estruturas metálicas, justamente onde a nossa rede é extensa e interligada. E aí entra outro fator pouco comentado: o próprio solo brasileiro, em muitas regiões, é rico em minerais como o ferro, que conduzem melhor esses efeitos. Em algumas áreas, é como se o chão fosse uma imensa placa metálica. Imagine estar sentado na única chapa de metal da sala quando uma descarga elétrica passa. Você sente mais do que todo mundo. Esse comportamento do subsolo muda o roteiro de recuperação. Em muitos países, após uma tempestade geomagnética, a rede sofre, mas, com o tempo, a atividade solar cai, a tensão induzida diminui e começa o processo de religar a infraestrutura. No nosso caso, certas zonas podem permanecer eletricamente instáveis por muito mais tempo, tornando qualquer tentativa de reinstalar equipamentos sensíveis um jogo perigoso. É como tentar consertar um aparelho eletrônico enquanto ele ainda está ligado em uma tomada com voltagem desconhecida. E isso ainda não é a parte mais injusta dessa história. Quando engenheiros e geofísicos sobrepõem mapas de condutividade do solo, traçados de linhas de transmissão e intensidade da anomalia do Atlântico Sul, surgem áreas que geram calafrios. São lugares onde a combinação de campo magnético enfraquecido e geologia peculiar transforma a paisagem em pontos de risco extremo para a reincidência de falhas. Para quem mora nessas regiões, o apagão pode não ser apenas uma fase temporária, mas o início de um novo normal, sem a mesma estabilidade elétrica de antes. Não por descuido humano, mas porque a física local passa a mandar mais do que qualquer decisão de gabinete. E a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta aparece: como um país decide quem volta para a luz primeiro? Quando o próprio planeta já escreveu, no subsolo, quais áreas oferecem menos resistência para renascer da escuridão? As primeiras horas no escuro são estranhas, mas suportáveis. As pessoas acendem velas, usam lanternas de celular, riem nervosas, achando que é só mais um apagão. Só que, com o passar do tempo, algo muito mais profundo começa a acontecer. O Brasil entra em silêncio termodinâmico. Isso significa que o fluxo de energia que sustentava tudo, do ar-condicionado do shopping ao monitor da unidade de terapia intensiva, é interrompido quase por completo. A temperatura em ambientes fechados começa a subir, geladeiras param, ventiladores se calam, e você percebe que o calor não é mais um incômodo qualquer. O ar fica pesado e parado, como se a própria cidade prendesse a respiração. 4 horas depois, as bombas que empurram água para os prédios começam a falhar de vez. Quem mora em andar alto abre a torneira e sente o vazio, uma mistura de ar e gotas fracas que não enchem nenhum copo. Nas ruas, hospitais entram em modo de emergência, queimando o combustível dos geradores a diesel que nunca foram projetados para sustentar uma cidade inteira por muito tempo. Salas cirúrgicas são priorizadas, corredores ficam sem luz, equipamentos menos críticos são desligados. De repente, a palavra prioridade ganha um peso quase físico, como se cada quilowatt precisasse ser defendido. E tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa começar. Enquanto isso, o estoque de comida refrigerada entra em contagem regressiva silenciosa. Em casa, você nota aquele cheiro sutil de coisas que já não estão tão frescas. Em mercados, câmaras frias viram grandes caixas isoladas, tentando segurar o frio por mais algumas horas. No campo, caminhões frigoríficos parados em estradas estão presos com toneladas de carga que dependem de motores e compressores. Agora mudos, se você pensa na cadeia inteira, percebe que a tempestade solar não apagou só luzes. Ela apertou o pescoço da nossa forma moderna de conservar e distribuir alimento. E isso ainda não toca nem na parte financeira, nem na infraestrutura de dados. A mente humana não lida bem com esse tipo de vazio, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem sinal de celular. A informação se espalha de forma fragmentada, em boatos, em gritos de janela, em recados rabiscados e colados em portarias.
Algumas pessoas acreditam que é apenas uma falha temporária, outras começam a falar em fim do mundo. Psicólogos chamam isso de choque de descontinuidade. Quando tudo o que parecia garantido deixa de funcionar ao mesmo tempo, a sensação é de que a realidade foi reiniciada. E, sem uma explicação clara, o medo ocupa o espaço que antes era preenchido com notificações, vídeos curtos e previsões de aplicativo. A pergunta muda de quando volta para volta como? Ao fim de 24 horas, o Brasil não é mais o mesmo, mesmo que nenhuma casa tenha sido fisicamente destruída. Descobrimos na marra o quanto o nosso conforto era sustentado por uma fina película de eletricidade que agora desapareceu. Em meio a velas, gelo derretendo e geradores tossindo os últimos litros de diesel, nasce outra dúvida, ainda mais incômoda. Não é só sobre quanto tempo vai demorar para a energia voltar, é sobre que tipo de país ela vai encontrar quando finalmente conseguir atravessar de novo esse silêncio. E é exatamente aqui que a história muda de pergunta. Deixa de ser como isso falhou, para se tornar como a gente traz tudo de volta sem repetir o mesmo erro. Quando a tempestade solar perde força e o fluxo de partículas diminui, vem uma questão que parece simples, mas não é: como ligar de novo um país inteiro completamente apagado. No jargão da engenharia, isso tem um nome que parece título de filme: Black Start, a partida negra. Diferente de um apagão comum, aqui não existe outra região viva para emprestar energia e puxar o sistema de volta. É como tentar dar partida em um carro cuja bateria sumiu. O tanque está quase vazio e toda a estrada depende desse motor voltar a funcionar. Parece impossível, mas é exatamente esse tipo de manobra que define se uma civilização renasce ou fica presa na escuridão. A lógica do Black Start é usar pequenas fontes de geração que ainda consigam produzir energia por conta própria, sem depender da rede maior. No caso brasileiro, isso pode envolver usinas hidrelétricas com reservatórios ainda cheios e algumas turbinas capazes de girar sozinhas, termoelétricas que consigam acionar seus próprios sistemas e geradores menores em pontos estratégicos. A partir desses fósforos energéticos, você começa a acender velas maiores, ligando trechos de linhas, alimentando subestações, reativando aos poucos partes do sistema de transmissão. Só que, em cada passo, existe um risco real de sobrecarga, instabilidade e nova queda. E agora vem a parte que quase nenhum filme mostra. Para quem está em casa, pode parecer que basta as autoridades apertarem um botão, mas o processo é uma coreografia delicada. A frequência da rede, que é a cadência com que a eletricidade oscila, precisa ser mantida dentro de um intervalo estreito. Se ligar consumidores demais, de uma vez só, a frequência despenca e tudo desarma. Se ligar de menos, gera desperdício e instabilidade. É quase como tentar fazer malabarismo com dezenas de bolas, onde cada bola é uma cidade inteira pedindo para voltar à vida. E nesse cenário pós-solar, ainda existe o agravante do solo e da atmosfera terem passado por um estresse incomum, o que altera a forma como os equipamentos respondem. Um erro não significa só um deu ruim, significa queimar máquinas que podem demorar anos para serem substituídas. Os engenheiros precisam decidir prioridade de forma fria e rápida. Que região deve ser religada primeiro para apoiar o resto do processo? Qual usina oferece o melhor ponto de partida? Quais linhas de transmissão foram menos danificadas e têm mais chance de suportar carga sem falhar de novo? Em alguns países, existem planos detalhados de Black Start estabelecidos com antecedência. Mas nenhuma simulação é perfeita quando entra em cena uma tempestade solar extrema, somada a uma anomalia magnética como a que existe sobre o Brasil. A cada manobra bem-sucedida, nasce um fio de esperança. A cada manobra arriscada, paira a sensação de que podemos voltar para o escuro em questão de segundos. É por isso que, em uma situação dessas, a pergunta não é apenas quando a luz volta, mas até onde é seguro tentar trazer de volta o que existia antes. Em pouco tempo, alguns especialistas começam a levantar uma possibilidade incômoda e ousada. Talvez não faça sentido reconstruir exatamente a mesma rede que colapsou, vulnerável e interligada demais. Em vez de tentar ressuscitar um gigante frágil, a ideia passa a ser criar algo novo. Uma rede mais fragmentada por desenho, mais resiliente, menos dependente de uma espinha dorsal
única. E é daqui que nasce o conceito que transforma o Brasil em personagem principal de um novo tipo de história. A de um laboratório planetário, de uma super-rede à prova de sol. Quando se aceita que simplesmente copiar a antiga rede elétrica é pedir para reviver o mesmo pesadelo, a conversa muda de tom. Em vez de perguntar como voltar ao normal, engenheiros e cientistas começam a perguntar como criar algo que nunca existiu. Surge, então, o conceito de uma super-rede, uma infraestrutura elétrica redesenhada para resistir a tempestades solares, a anomalia do Atlântico Sul e a própria geologia do Brasil. A ideia é transformar o país de ponto frágil do escudo magnético da Terra em um dos lugares mais preparados do planeta para enfrentar o clima espacial. Parece ficção científica, mas é justamente essa mistura de ciência séria com cenário extremo que torna esse plano tão fascinante. Essa super-rede parte de um princípio fácil de visualizar. Em vez de depender de poucas linhas gigantescas, levando energia por milhares de quilômetros, o sistema passa a contar com muitas ilhas de geração e distribuição capazes de operar de forma isolada quando for preciso. São as chamadas micro-redes, conjuntos de usinas locais, baterias, energia solar, pequenas hidrelétricas, que conseguem sustentar cidades, bairros ou regiões, mesmo quando o resto do mapa está apagado. Quando tudo vai bem, essas ilhas se conectam e compartilham energia. Quando o sol ataca de novo, elas sabem se fechar para se proteger, como compartimentos de um navio em tempestade. São as futuras ilhas de luz em um mapa escuro. Ao mesmo tempo, as partes críticas da rede maior começam a ser projetadas como se fossem versões gigantes de uma gaiola de Faraday. Subestações novas são construídas com camadas de materiais condutores e isolantes que desviam parte das correntes indesejadas para o solo de maneira controlada. Centros de controle são enterrados ou blindados. Cabos recebem proteções específicas contra surtos induzidos por eventos solares, incluindo dispositivos para bloquear correntes geomagneticamente induzidas. Nada disso é mágica. É física aplicada, baseada em estudos reais de clima espacial e em experiências de redes que já sofreram com tempestades em outros países. A diferença é que aqui tudo isso acontece em escala continental e sob pressão. Essa transformação não fica só na superfície. Em regiões como a Amazônia e áreas montanhosas ricas em minério de ferro, surgem projetos ainda mais ousados. Um deles usa o conceito de uma Amazônia de Faraday. Estruturas condutoras discretas, integradas à paisagem, ajudam a espalhar a energia de eventos solares extremos, evitando concentrações destrutivas e protegendo ao mesmo tempo a rede e a biodiversidade. Outro foco em data centers e infraestruturas digitais enterradas em rochas profundas, transformando minas em cofres de memória, capazes de sobreviver a surtos de radiação e flutuações eletromagnéticas que destruiriam instalações na superfície. Se você já viu filmes em que a humanidade esconde arquivos em bunkers secretos, aqui a ideia deixa de ser roteiro e toca a engenharia de verdade. Tudo isso faz com que o Brasil deixe de ser apenas um ponto vulnerável no mapa do campo magnético e passe a funcionar como um laboratório planetário. Testes feitos aqui podem indicar caminhos para redes elétricas em outros lugares do mundo, que ainda não sentem tanto a pressão da anomalia do Atlântico Sul, mas também estão expostos ao ciclo solar. E enquanto essa super-rede nasce do trauma de um apagão devastador, ela levanta uma questão ainda mais profunda. Se fomos obrigados a reinventar a forma como lidamos com energia por causa de uma tempestade solar, será que a nossa relação com o próprio Sol e com o espaço ao redor da Terra não vai ter que mudar em um nível ainda mais radical nos próximos anos? Quando o país finalmente começa a enxergar alguma luz de volta, uma sensação estranha se espalha, a de que esse desastre nunca foi completamente inesperado. Artigos antigos sobre tempestades solares extremas, relatórios técnicos sobre vulnerabilidade de redes, estudos sobre a anomalia do Atlântico Sul, tudo isso já existia muito antes do primeiro transformador derreter. Para muita gente, a pergunta muda de como isso aconteceu para por que ninguém falou disso de forma clara. Não é que houvesse um segredo absoluto, mas sim um silêncio confortável, como se fosse mais fácil acreditar que o Sol continuaria se comportando bem para sempre. E talvez essa seja uma das partes mais humanas dessa história. Com o tempo,
Surgem debates mais profundos sobre o quanto estamos realmente preparados para viver em um planeta que nem sempre é estável. O campo magnético da Terra muda, a atividade solar varia em ciclos e a nossa dependência de tecnologia só aumenta. Cientistas reforçam que não existe data marcada em calendário para um novo evento extremo, mas admitem que as probabilidades existem e são levadas a sério em centros de pesquisa e agências espaciais. Essa honestidade, longe de alimentar paranoia, ajuda a colocar as coisas no lugar. Não estamos lidando com maldição ou profecia, estamos lidando com estatística e física. A pergunta não é se, é como nós vamos reagir quando algo assim acontecer de novo. Ao mesmo tempo, a experiência de viver em um Brasil pós-solar acende uma curiosidade que vai além do medo. Se uma simples alteração no comportamento do Sol foi capaz de derrubar a nossa infraestrutura, o que mais no universo poderia interferir na vida aqui embaixo? Tempestades solares são apenas uma parte do cenário cósmico. A radiação de fundo, raios cósmicos, variações no campo magnético e até hipóteses sobre como grandes eventos espaciais podem ter moldado a história da vida na Terra. Quando você olha o apagão por esse ângulo, ele deixa de ser apenas uma crise e passa a ser um lembrete brutal de que vivemos em um ambiente cósmico ativo, não em um aquário isolado e seguro. Essa percepção também muda o jeito como algumas pessoas encaram o próprio futuro. Se a civilização moderna é tão vulnerável a um fenômeno vindo do espaço, talvez a maior forma de inteligência não esteja em construir sistemas cada vez mais complexos, e sim sistemas capazes de falhar sem destruir tudo. A superrede, as ilhas de luz, os cofres de dados enterrados. Tudo isso são tentativas de fazer tecnologia que aceita a imperfeição do universo em vez de tentar ignorá-la. É como ajustar o tom de uma música para combinar com a acústica real da sala, e não com a que você gostaria que ela tivesse. A tempestade solar, nesse sentido, é uma crítica dura, porém necessária, ao nosso jeito de montar a civilização. No fim, a história desse Brasil pós-solar se transforma em algo maior do que um conto de desastre. Ela vira um espelho desconfortável e fascinante, mostrando o quanto a nossa espécie depende de forças que não controla e, ao mesmo tempo, é capaz de responder com criatividade e ciência quando é pressionada até o limite. E aí surge a pergunta que fica na cabeça de quem chegou até aqui. Se uma tempestade solar foi suficiente para nos obrigar a repensar energia, espaço e futuro, o que mais o universo ainda aguarda, silenciosamente, à espera do momento certo para nos forçar a dar o próximo passo. Se hoje você olhou para a luz da sua casa, para o sinal do seu celular, ou para o barulho discreto dos aparelhos ao redor, com um pouco mais de desconfiança, esse vídeo já cumpriu parte da missão. A ideia nunca foi só assustar, mas mostrar que por trás de cada tomada existe uma dança delicada entre o Sol, a Terra e a tecnologia que a gente finge que é imbatível. Agora que você conhece o roteiro de um Brasil pós-solar, a pergunta que fica é simples e incômoda. O que você faria se esse silêncio começasse hoje? Talvez você perceba que se preparar não é sair comprando velas desesperadamente, e sim entender como o mundo realmente funciona. Saber o que é uma tempestade solar, por que a nossa geografia importa, como uma rede pode ser reconstruída, muda a forma como você enxerga não só o planeta, mas o seu próprio nível de dependência. E aí entra uma provocação direta. Você quer continuar vivendo como se tudo isso fosse apenas uma cena distante de filme? Ou quer usar esse conhecimento para ter um olhar mais crítico, mais curioso, mais atento a cada notícia sobre o Sol, o campo magnético e a nossa infraestrutura? Se esse universo te prende, se esse tipo de mistério científico faz você sentir que está acessando camadas do mundo que quase ninguém comenta, vale dar um passo a mais. No primeiro comentário aqui embaixo está o link de um material que preparamos. O Mistérios Proibidos do Universo, o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. São 29 páginas indo além do óbvio, com teorias, hipóteses e pistas reais que pesquisadores levam a sério. É para quem não se contenta com explicações rasas e quer mergulhar fundo nesse lado mais escondido do cosmos. E se você quer continuar nessa jornada,
o próximo lugar para ir, é claro. Já tem um documentário inteiro te esperando sobre o escudo mais frágil da Terra e o motivo de o Brasil estar na linha de fogo solar. Lá eu mostro em detalhes o que é a anomalia do Atlântico Sul. Por que satélites falham mais sobre o nosso céu e como uma tempestade parecida com a de 1859 poderia derrubar bancos, sistemas de navegação e internet em um único dia. Termina aqui e já clica naquele vídeo para seguir a história. Antes de sair, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso não é só um pedido automático, é o jeito do algoritmo perceber que ainda existem pessoas curiosas, que não se satisfazem com respostas prontas e querem explorar o lado mais escuro e fascinante do universo. E aí eu te pergunto, você realmente quer voltar a olhar para o céu como se ele fosse só um cenário, depois de tudo o que descobriu hoje?